Bom, então, nós vimos o teorema de de Haen, né, que a cohomologia de de Haen é isomorfa à cohomologia singular. Né? Mas a cohomologia de de Haen, ela tem uma estrutura extra, que não é tão óbvio assim na cohomologia singular, que é o produto exterior de formas, que é induzido pelo produto exterior de formas. Eu vou lembrar aqui, então a gente tem uma variedade diferenciável M, né? Nós temos o conjunto das K-formas em M, e o complexo de de Haen é gerado pela derivada exterior, né? que leva K-formas em K mais uma formas. Né? Ok? E a gente tem a equação D2 igual a zero, portanto, define a cohomologia de de Haen em dimensão K como sendo núcleo de D de ômega K de M em ômega K mais 1 de M, dividido pelo subespaço das formas exatas, né, que é a imagem de D de ômega K menos 1 de M e ômega K de M. Okay? Então essa é a cohomologia de de Haen, que a gente viu que a cohomologia de de Haen de M, né, é isomorfa à cohomologia singular de M com valores no anel, né, no corpo dos reais. Né? Okay. Ora, mas essa cohomologia de de Haen, mesmo a nível de cadeias, né, ela tem uma estrutura de anel, né, porque a gente tem o produto exterior, né? Se a gente pega uma cadeia, uma forma de dimensão K, outra forma de dimensão L, a gente obtém uma forma de dimensão K mais L em M, que é o produto exterior. Né? Você tem o ômega eta, isso leva em ômega exterior eta. Né? Ok? E esse produto exterior, né, de formas, ele é compatível com a derivada exterior, né, porque a gente tem a fórmula que é a derivada exterior de um produto exterior de ômega em eta, né, satisfaz a regra de Leibniz. Né? Isso aqui é produto exterior de d ômega por eta, mais um sinal aqui, menos 1 elevado a K, né, vezes o produto exterior de ômega pela derivada de eta. Né? Ok? Então isso implica, né, em particular, dessa fórmula, a gente tem que se ômega é um ciclo, né, de ômega igual a zero e d eta igual a zero, se a gente pega dois ciclos, né, então isso aqui se anula. Né? Isso implica que a derivada de ômega eta igual a zero. Né? Okay? E também a gente tem se ômega é um ciclo, né? E eta é um bordo, né? Teta, né? Então ômega exterior eta, né? Isso aqui é mais ou menos a derivada exterior de ômega por teta, né? E analogamente, se isso aqui é uma
se esse aqui é um ciclo, esse aqui é um bordo, então a gente tem novamente que ômega dz é um bordo. Né? Oh, θ vz, né? Θ, ok? Então isso implica que esse produto, né? Logo esse produto a nível de cadeias aqui, ele passa a nível de cohomologia, né? Então a gente tem um produto com estrutura de anel aqui, dos grupos de cohomologia de Derham, né? Vou pôr o Derham aqui. K mais L de M, que para um ciclo ômega e outro ciclo eta, associa o ciclo correspondente ao produto exterior de ômega em eta. Ok? Então, isso dá uma estrutura de anel do espaço de cohomologia de Derham, né, e em qualquer variedade diferenciável. Né? Quer dizer, essas observações aqui implicam que isso aqui está bem definido. E, portanto, como a gente tem o teorema de Derham, né, a gente tem que a homologia singular, a cohomologia singular herda essa estrutura de anel. Né? A gente pega esse isomorfismo, a gente pode levar o produto para lá, então tem uma única estrutura de produto aqui, que torna essa aplicação de Derham aqui, esse homomorfismo de Derham, como um isomorfismo de anel. Então a gente tem uma estrutura de anel vinda do teorema de Derham. Ok? Então isso aí é... O que eu quero começar a fazer hoje, é mostrar que a gente pode obter essa estrutura de anel independentemente do teorema de Derham, e que essa estrutura de anel é mais geral, quer dizer, isso vai... nós vamos considerar essa estrutura de anel em espaços mais gerais que variedades, por exemplo, CW complexos, e essa estrutura de anel vai permitir a gente encontrar outros invariantes topológicos. Né? Nós vamos ver exemplos onde dois espaços topológicos diferentes, eles têm grupos de cohomologia isomorfos como grupo, mas não como anel, porque essa estrutura de anel é diferente. Isso vai implicar que eles não são homeomorfos. Quer dizer, tem uma informação extra que vai além do grupo de cohomologia, quer dizer, que usa realmente essa estrutura extra de anel. Tá certo? Então essa estrutura vai ser relevante. E é bom que a gente saia um pouco desse contexto apenas de variedade. E então nós vamos definir isso de maneira um pouco mais geral aí. Ok? Antes de continuar, aqui no caso de formas, a gente tem uma fórmula bastante simples que é a comutatividade desse produto. Né? O que a gente tem, uma fórmula imediata é o seguinte: se a gente pega o produto exterior na outra direção, isso aí pegou menos 1 elevado a KL, né, de ômega interseção a eta. Quer dizer, então o produto é comutativo a menos de sinal. Tá certo? Quer dizer, se as formas, por exemplo, são pares, né, ou uma delas é par, né, ok? Então isso aqui dá 1, então é comuta. Se ambas forem ímpares, né, esse número KL é ímpar, ele é anticomuta. Né? Okay? Então, com 3 formas e uma 1 forma, eles anticomutam. 3 formas e uma 2 formas comutam. Quer dizer,
uma única. Então a gente diz que isso aí é uma álgebra graduada comutativa, quer dizer, nós vamos pensar no produto, né? Vamos denotar, né, o H estrela de M, né, é simplesmente a soma dos HK de M, né? K é igual a zero até a dimensão aí, dimensão M, ok? Então esse produto aqui a gente pode pensar como, pois aqui é uma álgebra graduada, né? Quer dizer, a gente tem o produto exterior, dá um produto nessa álgebra graduada aqui, graduada pelo grau da forma, né? Isso aqui, produto exterior, dá uma aplicação bilinear, né, desse espaço vetorial aqui nele mesmo, né, que é o produto exterior. Né, e a gente tem essa comutatividade que já existe a nível de cadeia, né? Em particular, ela existe em nível de homologia, de cohomologia. Okay? Então, o que a gente vai fazer agora é definir um produto análogo a esse aí, no caso diretamente no caso de cohomologia singular. E mais tarde, talvez a gente prove que esse novo produto é exatamente tal que essa correspondência que a gente mostrou aqui é um isomorfismo de anel. Tem uma estrutura de anel que é isomorfa à estrutura de anel herdada aqui pelo teorema de Derham. Okay? Então é isso que nós vamos começar a definir agora, é o que a gente chama de produto Cup. Eu não sei o nome disso em português, eu vou usar o nome em inglês. Okay? Então a gente vai começar com... Nós vamos definir o produto em nível de cadeia primeiro. Quer dizer, nós temos um espaço topológico com anel comutativo, e aí nós vamos definir o produto como a gente tinha aqui no caso de formas, né? Quer dizer, a gente pega um grupo de cocadeias singulares, né? com valores no anel A, o anel comutativo com unidade, e a gente quer definir uma aplicação desse espaço nesse okay? Que a gente vai chamar de então, seguinte, a gente vai pegar um par aqui e nós vamos nós vamos denotar esse produto Cup dessa maneira. Tá? Então isso aqui é uma K mais L cadeia singular em X. Tá? Então a gente, para definir uma K mais L cadeia singular, a gente simplesmente tem que verificar como é que ela atua em K mais L simplexos. Né? Então a gente tem que pegar um simplexo de dimensão K mais L, quer dizer, uma aplicação contínua de K mais L em X, um simplexo singular. Né? E agora a gente tem que ver qual é o valor desse objeto aqui nesse coisa. Então a gente vai definir C, calculado no sigma, é simplesmente o seguinte: nós vamos pegar o φ, né? O φ a gente pode aplicar num K simplexo, né? Então a gente vai aplicar numa face de sigma, que é a face gerada pelos primeiros. E aí simplesmente, isso aqui é um anel, a gente pode multiplicar, né, pelo psi. Agora
restrito a outra face, a face gerada pelos EK, etc. EK mais L. Ok? Isso é definição. Certo? Bom, se a gente definiu o simplexo, a gente define as cadeias por linearidade, né? Como sempre. Então essa cocadeia aqui está bem definida por essa fórmula aqui. Ok? Então a gente gostaria agora de usar isso aqui para definir uma aplicação em cohomologia. Tá? Então a gente precisa mostrar que ciclos vão em ciclos e que bordos vão em bordos. Né? É algo análogo que a gente tem aqui. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa é de uma proposição análoga a essa aqui. Então a proposição seria o seguinte. Então a proposição cociclos, né? Está em cociclo. Então a proposição é que o cobordo do cup product, do produto de φ por psi, é exatamente a mesma coisa. Esse é o cobordo de φ, produto cup com psi, mais um sinal, que é menos 1 elevado a k, vezes o produto cup de coisa com bordo de psi. Okay. Então é isso aí que a gente tem que provar. Bom, mas antes de provar, a gente tem um corolário, como antes, né? Que se a gente tem um cobordo, um cociclo, dois cociclos, então o produto é um cociclo e também a mesma coisa, né? Se φ é um cobordo e psi é um cociclo, então φ é um cobordo, né? Teta psi e tem a outra também, né? Que se produto de um cociclo por um cobordo é também o e portanto consequentemente a gente tem que isso aqui induz um produto em cohomologia, né? XA HL de XA PH K mais L de XA. Que pega a classe de φ, né? Φ é a classe de uma qualquer psi, cociclo psi, leva na classe de φ psi. Está bem definida por causa disso aqui. Bom, então o que a gente tem que fazer é só verificar essa fórmula aí, né? E verificar essa fórmula, a gente tem que aplicar a fórmula em um simplexo de dimensão K mais L mais 1, né? Quer dizer, então a gente tem que pegar um simplexo singular de dimensão K mais L mais 1 e mostrar que aplicando os dois lados a gente obtém a mesma coisa, né? Então, demonstração da proposição. Então a gente tem que pegar um simplexo agora de sigma de delta K mais L mais 1 em X. E aí a gente tem que aplicar cada um dos segundos membros aqui, somar, né? O delta φ com psi, a gente quer aplicar isso com a sigma, né? Bom, pensa aqui, o que é? A gente pode aplicar o delta φ
na face de sigma, né? Então, isso aqui vai ser sigma igual a zero. Igual a zero a k mais 1, né? De menos 1 elevado a i de φ. Quer dizer, a gente tem que aplicar o delta φ, né? O delta φ é uma forma, é uma cocadeia de dimensão k mais 1. A gente pode aplicar no simplexo de dimensão k mais 1, tá certo? Então a gente vai aplicar no φ de sigma restrito a... Não. Então, quer dizer, o delta φ nós vamos aplicar no simplexo de dimensão k mais 1 e essa aplicação é o φ aplicado ao bordo desse simplexo, né? Então tem que calcular o bordo para aplicar o φ ao bordo do simplexo, que é uma cadeia. Então vai dar uma soma aqui, que é o sigma restrito a... o simplexo é zero, I cai fora, né? E é k mais 1. Né? Ok? Mas esse aqui é um simplexo de dimensão k, que é parte do bordo, né, do correspondente simplexo, onde a gente aplicaria o delta φ. Né? Isso aqui vezes... Né, isso aqui vezes, isso é a multiplicação do anel no psi, aplicada para restrição do sigma na outra parte, né? É k mais 1, etc. É k mais L mais 1. Né? Que aqui é um simplexo um simplexo de dimensão k mais L. Né? Ok? Bom, então essa é a definição dessa parte, da primeira parte aplicada a sigma. Aí a gente tem que olhar o segundo, somando lá, que é o menos 1 elevado a k, né, vezes φ delta psi. E aí, que a gente quer aplicar isso aqui ao mesmo simplexo sigma, né? Ok? Então agora vai ser uma soma também, né? Pois agora o φ vai ser aplicado nos primeiros k elementos aqui, né? Então vai ter um sinal aqui, mas isso aqui vai ser φ aplicado a sigma restrito a E0, etc. É k, né? Vezes o psi. Agora vai entrar o bordo da outra face, certo? É o psi aplicado ao bordo da outra face. E o bordo da outra face é uma soma alternada, né? Psi de sigma restrito. Agora o simplexo aqui é k, é i, cai fora, e é k mais L mais 1. Né? Que é o bordo do sigma, e aqui entra o menos 1 elevado a... tem o menos 1 elevado a k aqui, e aqui então a gente pode incorporar esse menos 1 elevado a k aqui, porque isso aqui, né, PCI aqui está dentro desse P maior que k, ok? Então eu posso escrever menos 1 elevado a i aqui também, incorporando esse menos 1 elevado a k aqui,
né? Porque o bordo dessa face aqui, né, é o menos 1 elevado a I menos K, certo? Multiplicando por E elevado para menos K, P elevado a menos 1 elevado a K, a gente soma esse menos K, eu tenho exatamente o I também. Ok? Tá claro? Quer dizer, então isso aqui é exatamente a fórmula. Agora a gente quer somar os dois, né? Então, por outro lado, o primeiro membro, né? O primeiro membro a gente quer o φ produto por psi calculado no sigma, né? Isso aqui é simplesmente o φ produto com psi do bordo de sigma, a definição do cobordo, né? Isso aqui é igual isso é igual a φ cobordo com psi na cadeia correspondente, que é sigma igual a 0 até K mais L mais 1, né? K mais L mais 1 de menos 1 elevado a I vezes sigma restrito ao EI a K mais L. Para esse simplex isso aqui. Para essa face do simplex. Bom, então agora a gente tem que comparar esses caras aqui, né? Aqui I varia de K, né? Pi varia de K até K mais L mais 1. Então, K mais L mais 1. Ok? Ok? Mas observe o seguinte, que aqui, nessas duas somas aqui, nós temos quando I igual a o último termo aqui, né, que corresponde a I igual a K mais 1, né, eu estou tirando esse cara fora aqui. Tá certo? Então, é exatamente esse cara que eu obtenho. Né? Ok? E... esse cara, por outro lado, esse cara aqui com I igual a K, que é o primeiro termo desse aqui, né, é o que aparece, eu tiro esse cara fora. Então, o primeiro termo, o último termo aqui é igual ao primeiro termo aqui com sinal contrário. Tá certo? Então, quando eu somo os dois, aí aparece todos os outros termos, exceto o último termo desse e o primeiro termo desse aqui. Ok? Então essa soma aqui, né? Então delta φ por neon psi de sigma mais menos 1 elevado a K vezes φ delta psi, né? Isso é exatamente soma I igual a 0 até K mais L mais 1 vezes menos 1 elevado a I, que é o mesmo cara, e aí eu tenho que expandir esse cara também aqui, né? Quer dizer, isso aqui é a soma e eu tenho que aplicar o φ no primeiro, o φ no segundo. Bom. Então é melhor deixar K aqui, né? Igual a K de menos 1 elevado a I φ de sigma restrito a 0, etc. É I, é K mais 1. Psi
de sigma restrito a EK mais 1, etc. é EK mais L mais 1, mais o outro termo, que é exatamente a mesma coisa, né? Soma menos 1 elevado a I. Agora o I variando de que a que? A gente não tem o primeiro termo, né? K mais 1, a K mais L mais 1, né? de φ de sigma restrito a E0 é K, né? Vezes psi de φ restrito de sigma restrito a sigma restrito aqui a EK é I, EK mais L mais 1. E se a gente desenvolve esse aqui, você vê que tem exatamente a mesma coisa, né? A gente tem que aplicar o φ ao sigma restrito a buscar primeiro as coisas aqui, né? Aí a gente separa o I entre 0 até K e depois de K mais 1 até K mais L, a gente tem exatamente a mesma forma. Ok? Com isso a gente prova que... Tá claro ou não? Isso é uma verificação imediata aí. E, portanto, a gente tem essa fórmula e, portanto, a gente tem o produto na cohomologia. A gente tem essa aplicação, que é uma aplicação bilinear na cohomologia. Então, produto, né? Ok. Bom, a próxima observação, que é imediata, é que se a gente tem uma aplicação, essa aplicação, ela, como no caso de formas, né, se a gente tem uma aplicação, então, proposição, que se a gente tem uma aplicação contínua, né, de x e y, aplicação contínua, como a gente já viu, essa aplicação induz uma aplicação em cohomologia, né? Isso é a aplicação de HK de y em HK de x, aplicação induzida em cohomologia, e a aplicação, e a conclusão é a conclusão óbvia, não é que essa aplicação preserva o produto, é um homomorfismo de anel, né? Quer dizer, se a gente tem o produto de duas formas de duas cocadeias, cociclos, né? Duas classes de cohomologia, isso aqui é igual ao produto, né? Bom, isso aí é imediato, porque essa fórmula vale a nível de cadeia, né? Quer dizer, de qual cadeia? Então demonstração, a gente considera a aplicação induzida do nível de qual cadeia, né? Que é SK de Y em SK de X, né? Okay? Que é aplicação óbvia, né? Que a cada é composta, né? De sigma com F em nível de cadeia,
E essa aplicação aqui ela preserva, para nível de cocadeia, ela preserva o produto, né? Isso aqui é igual a PFF, produto por FPC. Então, se ela preserva a nível de cadeia e comuta com cobordo, ela desce para a cohomologia. Né? Okay? Que comuta com cobordo a gente já viu, portanto, isso aí implica que isso dá um isomorfismo de anel a nível de cohomologia. Tá certo? Então, a aplicação contínua entre espaços topológicos induz um isomorfismo de anel em cohomologia. Tá? Ok? Bom, uma coisa muito mais delicada aí é a parte de comutatividade, né? Se a gente olha a definição aí do produto a nível de cadeias, ele não é comutativo no sentido graduado, né? Então, o que a gente tem que provar agora é que a nível de cohomologia ele é comutativo no sentido graduado, a menos do sinal especificado. Nesse caso, a álgebra graduada se define, você vai fazer a soma direta de zero até infinito. Hein? Nesse caso, a álgebra graduada... Em princípio eu não sei, a priori eu não sei. Sim, mas nos casos que nós vamos considerar, em geral a soma de zero é infinito, mas quando a gente tem um complexo celular que só tem células até uma certa dimensão, ele para ali, né? De fato, esses são os casos que nós vamos considerar mais. Então, o teorema que eu quero discutir é o seguinte: teorema que é exatamente o análogo que a gente tinha se a gente tem uma classe de cohomologia de XA, dimensão K, e o beta é uma classe em dimensão L, de grau L, né? Então o produto é igual a menos 1 elevado a KL de beta. Okay. Então é isso aí que a gente quer provar. Isso aqui no caso é não trivial porque isso não vale a nível de cadeias. Diferentemente do caso do complexo de Derham, onde a gente já tinha essa igualdade a nível de cadeia. Então é automática que ela vale na cohomologia. Então aqui a gente tem que provar isso a nível de cohomologia, não vale nível de cadeia. Então a prova é um pouquinho complicada, né? Mas é no mesmo espírito que a gente já tinha analisado no casos anteriores. Quer dizer, nós vamos de fato considerar uma aplicação. Quer dizer, para a estratégia aqui é o seguinte: nós vamos definir uma aplicação ρ, né, no espaço de cadeias, né, de dimensão K em X. Eu vou esquecer o A por enquanto aqui, né? Isso aqui vai no
Ah, aqui, ó. Bom, nós vamos definir um homomorfismo, né? Bom, dado um homomorfismo qualquer, a gente pode olhar para um homomorfismo induzido em co-cadeias, né? Esse K de X, esse K de X, né? Ok? E nós queremos encontrar um homomorfismo ρ, tal que esse cara aqui preserva o produto no sentido de ρ estrela de φ do produto com psi é igual a menos 1 elevado a KL, que é o que a gente quer aqui, de ρ estrela de psi campo ρ estrela de φ. Isso quer dizer, esse homomorfismo ele satisfaz a propriedade que a gente quer em termos de coisa, e o que a gente quer é que ele seja a nível de cohomologia que ele dê identidade. Né? Okay? Então o que a gente quer é que esse ρ aqui baixe a nível de cohomologia. Né? Então eu preciso que o ρ estrela delta é igual a delta ρ estrela. Né? Ok? O que é a mesma coisa de querer que dρ comuta com ρd, né? Isso aqui implica... Então, eu tenho que mostrar isso para obter isso e ver que esse ρ estrela baixa em cohomologia, mas eu quero que ele baixe para a identidade. Né? Então, eu quero mostrar que existe um operador prisma, né, análogo ao operador prisma, que é uma aplicação em SK de X, PSK de X em S K mais 1 de X, né, de tal forma que o bordo de P mais P o bordo é igual a ρ menos a identidade. Tá certo? Então, se eu consigo construir um ρ com essas propriedades, eu estou feito, porque por que isso? Porque aí eu... Porque aí se eu pego um cossículo, né? 2 cossículos aí, para essa aplicação, para essa terceira parte aqui, diz que se eu tenho um cossículo,
Φ é um cociclo, né? Então a classe de cohomologia de ρ de φ é a mesma coisa que a classe de cohomologia de φ. Né? Ok? Então, e portanto, se φ e ψ são cociclos, né? Então isso aqui significa que a classe de cohomologia de ρ estrela, que é ρ estrela, né? de ρ estrela de φ composto com ψ, pegou a classe de cohomologia do produto aqui, né? Por outro lado, isso aqui, né, é igual a menos 1 elevado a KL vezes a classe, né? Isso é a classe de cohomologia de ρ estrela de ψ, produto com ρ estrela de φ. Né? Okay? Isso aqui é igual menos 1 elevado a KL, né? Fez a classe de cohomologia de ρ estrela de ψ, tá? Produto com a classe de cohomologia de ρ estrela com φ, que é igual, né? Menos 1 elevado a KL vezes a classe de cohomologia de ψ, produto com a classe de cohomologia de φ. Então a gente tem então o que a gente tem que provar é mudar esse produto através de um homomorfismo ρ, de modo que satisfaça essa propriedade e tem essas propriedades aqui para a gente poder baixar para a ok? Então esse é o objetivo aqui, a gente vai ter que definir esse ρ desse jeito. Então a definição é o seguinte: nós vamos esse ρ nós vamos definir da seguinte maneira: a gente vai simplesmente pegar para cada n, né, nós vamos pegar a aplicação afim que inverte a ordem dos vértices, né? Simplesmente a aplicação afim que leva o vértice EI do vértice EN menos I. Então ele leva o E0 no EN, o E1 no EN menos 1 e assim por diante. Ele leva os vértices nos vértices de maneira... quer dizer, então ele leva o simplexo, né? P0 é 1, PN, exatamente no mesmo simplexo, mas invertendo completamente a ordem dos vértices. Quer dizer, tal. Ok? Tá? E aí a gente define o ρ de sigma é simplesmente como sigma composto com tal. A gente pega um simplexo ρ e inverte a ordem dos vértices e compõe com o mesmo sigma. Então isso é outro simplexo singular, e aí a gente estende, né, por linearidade aqui no grupo de cadeias. Né? Então esse é o ρ que a gente tem que mostrar que satisfaz a propriedade que a gente quer, e uma das propriedades a primeira propriedade que ele vai mostrar é essa aqui, né, que ele satisfaz essa propriedade aqui de cor. Né? Ok?
Então a gente tem que calcular isso em cada um dos, em cada simplexo, né? Não, peraí, que eu defini errado, tem que multiplicar aqui, desculpa, aqui é sigma composto com tal, aí nós vamos colocar menos 1, porque essa como é que chama, essa aplicação aqui, ela preserva ou inverte a orientação dependente de n, né? Porque a gente tem uma permutação desses vértices do simplexo, né? Então essa permutação, se a gente pega o simplexo e inverte dois vértices dele, né, consecutivos, a gente troca a orientação. Então aqui quantas vezes que a gente está trocando a orientação aqui, né? Para passar esse vértice para primeiro, eu tenho que inverter n vezes, né? Ok? Então eu estou pegando n vezes, depois para chegar ao seguinte, colocar depois mais n menos 1, né? etc, até mais 1, né? Então isso aqui é igual a n, então a gente tem n mais 1 sobre 2, inversões aí, né? Então eu vou multiplicar por esse número. Para simplificar, deixa eu chamar esse número de epsilon n aqui, eu vou multiplicar por menos 1 elevado a epsilon n, né? Para levar em conta a orientação. Bom, pois isso aqui é uma definição. Tá? Ok. Bom, então agora a gente tem que analisar essa fórmula aqui, né? Bom, vamos analisar cada um dos termos aí. Vamos pegar esse termo aqui, né? Rho estrela de psi. Para ser coerente com minhas notas aqui, eu vou mudar um pouquinho essa ordem aqui. Senão eu vou me perder aqui. Então esse aqui eu estava chamando de vou trocar o φ com psi aqui. Aquele psi φ, tá? Então tanto faz, né? Esse só só para ficar de acordo com minhas notas aqui. Bom, então vamos calcular esse produto aqui de Rho estrela φ com Rho estrela de psi, né? Aqui eu quero calcular isso no simplexo sigma, né? Ok? Bom, então isso aqui por definição, né, eu tenho que aplicar esse φ em Rho do simplexo sigma, né, que tem um sinal correspondente aqui e piu coisa também aqui. Então isso aqui dá o quê? Dá, eu tenho que primeiro restringir o φ, né, calcular o φ, né, no simplexo sigma restrito a EK, né, é zero. Isso aqui eu tenho que multiplicar por epsilon elevado a k, que é a definição do Rho, né? Não. Vou chamar isso aqui de epsilon elevado a k, de epsilon k. Então, epsilon k, epsilon n, epsilon n agora
menos 1 elevado a n mais 1 sobre 2. Essa é a definição que isso aqui é simplesmente um produto por epsilon n. Bom, então é o φ aplicado a esse cara, né, que são as primeiras... Tá certo isso que eu estou dizendo? Então tá certo. Eu tenho que aplicar esse cara, né, das primeiras K, nos primeiros, no simplexo P0. Bom, talvez seja melhor a gente fazer isso com mais cuidado, né? Como isso aqui é igual a ρ estrela de φ, né, aplicado do simplexo E0 a K, não é isso? Sigma restrita a esse vezes ρ estrela de psi, né, aplicado em sigma restrito a EK mais L, né? Ok? Certo? Então agora o ρ estrela de φ é o φ aplicado ao ρ desse simplexo. Aí inverte as coisas, né? Então isso aqui é igual φ, né, de sigma restrito ao simplexo EK é 0, né, vezes EK, né, vezes psi, né, sigma restrito ao simplexo EK mais L, etc. EK, né? Aí vezes o sinal, qual que é o sinal? É L, né? Então já eu posso colocar EK mais L aqui, né? Não. Como é que é? Então EK é L, né? EK porque é PL, então aqui é K e lá é L, ok? Bom, a outra coisa que a gente tem que calcular é esse termos aqui aplicar. Tem. Bom, tem o termo menos 1 elevado a KL que a gente tem que colocar, mas vamos calcular logo o outro termo aí. Então esse outro termo aqui, né, o ρ estrela de sigma, né, o ρ estrela de psi, né, psi composto com φ, produto com φ aplicado ao simplexo φ, né, isso aqui é φ, psi, produto com φ aplicado para ρ do simplexo sigma, né? Isso aqui é igual, né, igual a psi composto com produto, né, de φ, né, aplicado para a cadeia. Se eu quero ρ composto com sigma, epsilon K mais L, né, vezes sigma restrito aos P elevado a K mais L é 0. Né? O que é o ρ de sigma? Tá certo? O ρ de sigma é
Então, sigma vezes K mais L. Então, isso aqui é igual a epsilon K mais L, né, vezes psi. Né. Agora eu tenho que aplicar o psi no K mais L é K. Né. Os primeiros L termos aqui, vezes sigma, né? Sigma restrito a isso, vezes φ de sigma restrito aos seguintes, né? Que é K, etc. é zero. Ok? Bom, e que aí a gente tem que comparar com esse cara aqui, com menos 1 elevado a KL, né, vezes esse cara aqui. Né? Então, a identidade resulta do fato que menos 1 elevado a KL, vezes epsilon K vezes L, né, é igual a P elevado a KL, K mais L. Bom, isso aqui é óbvio, né? Porque isso aqui é epsilon, né, elevado a K mais L, como a gente viu, é igual a K mais L vezes K mais L mais 1 dividido por 2, né? Isso aqui a gente pode escrever como, isso é K vezes K mais 1, né? K mais 1 sobre 2, mais PL que multiplica L mais 1 sobre 2, mais o que sobrou aqui? KL sobre 2 mais LK sobre 2, né? Então é mais KL. Okay. Tá certo? Então, tem essa identidade, portanto, é elevado a menos 1 elevado a K mais L mais 1 sobre 2 é exatamente menos 1 elevado a K mais 1, né, vezes menos 1 elevado a L mais 1, vezes menos 1 elevado a KL. Né? Porque aí a gente tem a igualdade. Ok? Você também está usando aqui o anel comutativo, né? O anel é comutativo. Não, eu estou usando que o anel A é comutativo. Nossa, deu certo. Ok, então... Bom, então o problema agora é provar essas duas coisas aqui. Né? Então isso aí é um pouco mais delicado. A primeira parte é fácil aqui. Essa primeira... Aliás, eu vou deixar isso para a próxima aula. Na próxima aula eu vou provar essas duas partes. Essa primeira parte é simplesmente a definição. Né? Quer dizer, a gente tem que aplicar os dois termos a um simplexo e verificar a identidade. Uma verificação. Essa segunda não, a gente tem que definir um operador de prisma, é tipo um operador de prisma, exatamente como a gente fez antes, só que aí tem esse problema de ao invés de ser exatamente como a gente fez antes, a gente tem que inverter uma parte dos vértices do prisma, né? Para ser compatível com ρ aqui, para satisfazer essa propriedade aqui. Né? Mas isso eu vou deixar para fazer para a próxima semana, na próxima aula, que é uma... Então, antes, eu quero pelo menos enunciar
com outro teorema que vai ser uma consequência dessa estrutura, né, desse produto que a gente definiu, né, do Cup Product, que é o produto que vai permitir a gente calcular o grupo de cohomologia de produtos de CW complexos, né? Então, uma consequência desse produto aí é que a gente pode, então, construir uma forma bilinear agora da seguinte coisa. Digamos que x e y, né, sejam CW complexos. E o que eu quero definir aí agora é uma aplicação que relaciona o como é que é o grupo de cohomologia de dimensão K de X, né? Um grupo de cohomologia de dimensão L de X, né? Com um produto que leva o grupo de cohomologia, um par aqui no grupo de cohomologia do produto XY. Okay? Quer dizer, eu quero uma aplicação bilinear aqui. Okay? Tá certo? Quer dizer, então eu tenho que pegar um par alfa beta aqui, tá? e levar no elemento do produto aqui, tá? E que seja linear em cada uma delas, tá? Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu tenho duas projeções aqui, né? Eu tenho uma projeção de x vezes y em x, né? E tem uma projeção do produto em y. Tá certo? Ok? Ora, se eu tenho uma classe de cohomologia aqui, né, essa projeção induz, né, uma aplicação de HK de x em HK de x vezes y. E o P2 estrela de HL de x em HL de x vezes y. Ok? Então posso pegar cada uma dessas fórmulas e puxar pela projeção para dessas classes de cohomologia para uma classe de cohomologia aqui no produto. Então eu tenho essas duas classes de cohomologia no produto, e no produto aqui, eu como em qualquer espaço, eu tenho um produto cup. Então eu posso associar essa cara aqui, o produto de π1 estrela de alfa, produto cup com π2 estrela de beta. Ok? Bom, mas isso é uma aplicação bilinear. Tá certo? Isso é uma aplicação bilinear. Ora, sempre que a gente tem uma aplicação bilinear, né, como essa, a gente pode
transformar isso numa aplicação linear de outro espaço nesse aqui. A gente pode considerar HK de x vezes HL de x, né? A gente tem esse produto aqui nesse outro espaço, né? que é um grupo comutativo ou um espaço vetorial, dependendo do anel, né? A gente tem aqui uma aplicação bilinear daqui no produto tensorial. Então essa aplicação bilinear, ela fatora como aplicação bilinear daqui com aplicação linear desse espaço, daquele espaço, okay? Que é um produto tensorial, quer dizer, então, ok? No caso de espaço vetorial, isso aqui é um espaço vetorial, então aplicação linear. No caso de grupo, um homomorfismo de grupo aqui, ok? Tá. Lembrando aqui o que é o produto tensorial aqui, né? O produto tensorial, né? Ele é gerado, né? Pelos elementos que a gente chama. Bom, isso a gente pode considerar o caso mais geral, quer dizer, pai e B, ou por grupos abelianos, que é o caso que nós vamos considerar aqui, ou espaço, né, ou espaços vetoriais, né. E aí o produto tensorial, lembrando aqui, é o grupo ou o espaço vetorial gerado pelos elementos pertencente a A pertencente a A e que o B pertencente a B, né? Dividido por uma relação de equivalência, né? Onde para relação de equivalência a gente para 1 mais A2 tensorial B, isso aqui a gente define como equivalente a para 1 tensorial B mais A2 tensorial B, né? Idem do outro lado, né? P1 mais B2, isso é equivalente a tensorial B1 mais A tensorial B2, né? E pela linearidade, né? A gente aqui tem duas possibilidades. Isso aqui é o espaço vetorial sobre um corpo, ou então isso aqui sobre os inteiros, né? Então a gente, a relação de equivalência aqui corresponde a lambda tensorial B é igual a tensorial lambda B, igual a lambda de A tensorial B, ok? Pode no caso de grupo abeliano esse PCA, esse lambda é o inteiro, né? Então menos 1, satisfazendo essa condição aqui. E o elemento neutro do grupo é o zero, tensorial zero, né? Que é igual, né? O A tensorial zero, que é igual ao zero tensorial B. Todos esses elementos são iguais aqui no espaço quociente, né? E que são elementos neutros. Se eu somo qualquer um deles
ocupar um elemento do grupo e obter um elemento do grupo. E no caso de espaço vetorial, quando esse lambda está no corpo, o espaço tensorial tem uma estrutura de espaço vetorial também, e essa aplicação é linear sempre. Quer dizer, essa aplicação é simplesmente a aplicação que leva o AB para B, leva no A tensorial B. Okay? Então essa aplicação, então você tem uma aplicação bilinear aqui, ela fatora numa aplicação linear aqui. E o teorema que nós vamos provar em termos de coisa é o teorema que dá a cohomologia do espaço-produto em termos da cohomologia dos fatores. Então, o teorema é o seguinte. Bom, aqui a gente pode considerar uma situação mais geral, né, onde A e B, onde o anel é um anel qualquer, mas a gente tem que especificar mais Bom, isso aqui é chamada fórmula que diz o seguinte: os espaços x e y vão ser CW complexos. Bom, e a gente vai supor ainda que esse outro espaço aqui, que o HK de Y, no anel A, é um módulo finitamente gerado sobre K. Módulo livre, finitamente gerado. Isso aqui é uma hipótese importante. Então, a conclusão é que o H estrela de XA tensorial para H estrela de YA, que a aplicação natural disso aqui em H estrela de X vezes Y com A, isso aqui é um isomorfismo. Onde o produto tensorial aqui, né? Onde esse produto tensorial aqui tem dimensão, onde o H estrela, isso aqui é como álgebras graduadas, né? Isso aqui de YA, isso aqui é igual, por definição, né? Para soma. Isso em dimensão n, né? Soma K mais L igual a N de HK de XA tensorial para HL de X de Y. Quer dizer, então essa é a fórmula para a cohomologia do produto, né? Então que a gente está dizendo que isso aqui é um isomorfismo, né? Quer dizer, esse cara é isomorfo para HN de X vezes Y. Né? Quer dizer, a hipótese aqui no caso onde A é R, né, um corpo, é simplesmente que seja um espaço vetorial finitamente gerado, né, de dimensão finita. Quer dizer, ele tem uma base livre. Então, esse é o teorema que nós vamos provar nas próximas aulas.
E tem um análogo em pneumologia também, a gente tem um análogo em pneumologia, que é que o produto em homologia, né, que a soma, né, K mais L igual a N de HK de X. Bom, aqui talvez a gente coloque um corpo de uma vez, tensorial HL de X de Y. Tá? Isso é isomorfo, né? HL de X vezes Y. Tá. Onde cai um corpo, né? Tá, por exemplo, igual a R ou Z2. Né? São os casos mais interessantes. Quer dizer, então a gente tem uma fórmula que permite calcular a homologia do produto em termos da homologia de cada um dos fatores. Mas é uma fórmula bastante mais complicada, digamos que no caso do grupo fundamental, que é simplesmente o produto dos grupos fundamentais. Né? Aqui não, aqui envolve várias coisas, porque o operador de borda é mais complicado. Esse teorema em nível de homologia, a prova dele no caso que cai um corpo, é bem mais simples se a gente usar homologia celular. Certo? Porque se a gente tem dois CW complexos, né, o produto é naturalmente um CW complexo, onde as células do produto é o produto das células. Então aparece naturalmente essa decomposição aqui, né? Quer dizer, uma célula de dimensão N aqui é o produto de uma célula de dimensão K aqui para uma célula de dimensão N menos K. E vice-versa, né? O K aqui, N menos K aqui. Né? Ok? E aí que aparece naturalmente essa decomposição e aí a gente tem que o produto, né, o bordo do produto tem uma fórmula parecida com aquela que nós vimos a nível de cohomologia aqui, que permite a gente facilmente chegar nesses homorfismos aqui, pelo menos quando são espaços vetoriais de dimensão finita, a prova fica bastante fácil. Bom, então eu vou parar por aqui hoje. Na próxima quarta-feira, quem vai dar aula em meu lugar aí é o Etienne Guiz. Né? Então vocês vão ter privilégio aí de assistir uma aula do Etienne Guiz, que é um dos melhores expositores em matemática do mundo, né?